Em junho de 2011, um usuário do Reddit fez uma publicação onde ele mostrava um estudo que indicava que homens que paravam de se masturbar por uma semana tinham um aumento de testosterona em seus corpos. Essa postagem fez muito sucesso na época, e aí os usuários começaram a se desafiar a ficarem uma semana sem tocar a fabulosa, sem tocar a famosa, sem tocar uma, e descreverem entre si como que estava sendo a sensação, como eles estavam fazendo para controlar esses ímpetos. E aí acabou que muita gente se engajou nessa empreitada. O sucesso da parada foi tanto que em pouco tempo foi criado um subreddit exclusivo para pessoas que queriam parar de se masturbar. E cada vez mais usuários chegavam no site para conversar sobre experiências, métodos, técnicas que eles tinham para conseguir evitar a masturbação e principalmente a pornografia. As dicas variavam de tudo quanto é tipo que você pode imaginar, desde se afastar do computador, trocar a punheta por uma atividade física ou intelectual, evitar gatilhos que faziam com que as pessoas se masturbassem, racionalizar os desejos, você entender quais são as etapas e quais são os sentimentos que fazem com que você vá se masturbar, racionalizar tudo. Cara, uma série de dicas muito maneiras, e a iniciativa juntou tanto as pessoas que eles chegaram até mesmo a criar aí a hashtag NoFapSettember, e a iniciativa de todo setembro aí a galera se juntar pra evitar a pornografia e a masturbação. Eu já cheguei a visitar e frequentar esse grupo aí anos atrás, eu achava um grupo muito legal, com uma série de dicas de leitura, desenvolvimento pessoal, experiências, era uma troca muito humana na época, e era algo muito legal de você ler e acabar tendo contato com muito conteúdo maneiro voltado para o público masculino. E veja bem, tudo isso era um conteúdo gratuito, que tinha base em estudos científicos, visava a troca de experiências pessoais, tinha uma pegada muito forte de incentivo das pessoas mudarem o seu estilo de vida e, lógico, aí falava bastante sobre desenvolvimento pessoal. Mas é claro que, como sempre, o ser humano vem e transforma uma coisa muito legal em uma maneira de ganhar dinheiro de otário e de manipular as pessoas. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o lado obscuro do NoFap, que a gente ouve muito pouco ser falado a respeito. Então, guarda o meninão aí dentro da calça, fecha essa braguilha e fica ligado que tá começando o Pistolada. E antes de começar esse vídeo daqui, gostaria de pedir para você deixar o seu like. O vídeo de hoje vai ser muito importante você deixar o seu like, porque muito provavelmente uma série de pessoas vão se sentir ofendidas com o conteúdo desse vídeo e vão querer fazer aí ataque de dislikes. Então eu preciso bastante que você deixe o seu like nesse vídeo daqui. Se essa é sua primeira vez acessando um Pistolada ou Manual do Homem Moderno, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador deste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal que a gente tem bastante conteúdo voltado para o público masculino, sem querer tirar o seu dinheiro e sem querer te enganar. E a gente mostra o nosso rosto, a gente se apresenta e a gente não engana você com uma tela preta aí cheia de mensagem e disfarçando a nossa identidade. Aqui o papo é reto e a gente aqui dá a cara a tapa. Primeira coisa que eu preciso falar desse vídeo daqui é que eu não tenho nada contra a luta contra o vício em masturbação e o vício em pornografia. Nós já recebemos uma série de relatos de homens de tudo quanto é tipo de idade que, sim, enfrentaram problemas para largar a masturbação, para largar a pornografia, que às vezes chegaram até mesmo a ter relações pessoais, amorosas e familiares afetadas por conta do vício nesse tipo de conteúdo. A gente já fez alguns conteúdos sobre vício e masturbação aqui no canal, é uma coisa que a gente tem estudado a respeito, eu tenho lido muito sobre isso. A gente já teve alguns conteúdos sobre pornografia também, mas eu confesso pra vocês que é um assunto que eu tenho me aprofundado cada vez mais pra entender aí uma série de coisas que eu acreditava antes e que eu preciso mudar a minha opinião. Eu estou estudando, estou aprendendo, porque eu ainda quero fazer um conteúdo muito extenso, tanto sobre vício e masturbação, como também sobre pornografia. Então eu estou em estudo. Então esses dois temas, eu vou passar por eles muito por cima, mas eu prometo que vocês vão ver eles mais aprofundados aqui, pelo menos num futuro, tá bom?
Tem uns vídeos que a gente faz brincadeira, que a gente faz gracinha, que a gente reage a algumas coisas, mas é um vídeo mais pra comédia. O vídeo de hoje ele é mais sério e ele vai focar apenas em um assunto que é o NoFap, tá bom? Então, esse vídeo daqui não é sobre pornografia e não é sobre masturbação, mas sim sobre o NoFap. Primeira coisa que a gente precisa entender é que muita gente associa o vício em pornografia e masturbação com o vício em álcool ou drogas, e isso tá errado. Eu já cometi esse erro. O vício em pornografia, ele é muito mais parecido com o vício em jogo do que o vício em álcool ou drogas. Por quê? Tanto o vício em pornografia como o vício em jogo, eles não têm uma descarga química no nosso corpo. Nós somos seres químicos, nós somos seres que têm uma série de reações químicas dentro de nós, mas quando nós estamos falando de, uma bebedeira, quando a gente tá falando de um cara que usa crack, por exemplo, ele tá ingerindo uma substância química externa. E essa substância química externa dispara uma série de coisas dentro do nosso corpo e fazem com que a gente tenha um estado alterado. Então você tá com, sei lá, a química do seu corpo tá aqui, vem uma coisa de fora e faz ela aumentar. O vício em pornografia e o vício em jogo são decorrências de mecanismos internos nossos. Então não tem uma coisa de fora pra dentro, ele é mais de dentro pra fora, com perdão do trocadilho. A gente procura um estímulo e o nosso próprio corpo faz essa desregulação química. Tanto que um dos principais passos para você combater o vício no jogo é você entender quais são os comportamentos e os gatilhos que fazem com que a pessoa recorra ao jogo. Desde você encontrar aí baixa autoestima, alguns fatores psicológicos, descontroles de impulsos. Então você entende o que faz com que essa cadeia aconteça. Um outro passo muito importante também no combate de vício é responsabilidade. Se você for ver aí, todas as pessoas que combatem qualquer tipo de vício, tem sempre uma discussão sobre a responsabilidade. Quem se encontra em uma situação de vício precisa entender que parte dela se encontrar naquela situação é de responsabilidade dela e é de responsabilidade dela sair de lá também. Mas eu entendo que quando você tá numa situação dessas, você não sabe às vezes com quem contar, principalmente quando a gente tá falando de uma coisa que parece meio besta, a pornografia, a masturbação, como assim? Tô viciado e tal. Você acaba não encontrando métodos tradicionais de encontrar um combate a isso. Por isso, muitos jovens, muitos homens vão procurar na internet, no Google, no YouTube, e nem sempre a resposta é a melhor que eles poderiam encontrar. No ano passado, o Manual do Homem Moderno lançou um e-book. Para produzir o conteúdo que a gente queria produzir, a gente chamou 4 especialistas. Uma sexóloga, um urologista, um psicólogo e uma jornalista para ajudar a gente na produção e na revisão dos conteúdos. E sabe por que a gente teve essa escolha? Porque a gente não queria falar merda. Muita coisa que a gente supunha, que a gente acreditava, que a gente reproduzia, estava errada e foi cortada do e-book. Muita coisa que a gente escreveu foi deixada de fora porque não fazia sentido com as conversas que a gente tinha com os especialistas. Tudo que a gente afirmava e acreditava precisava ter um embasamento, senão ele ficava de fora do conteúdo final. Porque é assim que trabalhos sérios são feitos. É caro produzir um trabalho sério e ele exige dedicação e ele exige profissionais gabaritados e de experiência na área. E não é o caso que acontece com muitas das coisas que a gente vê no NoFap por aí. Lembra que no começo do vídeo eu falei que boa parte do conteúdo do NoFap era gratuito, feito pra comunidade, a galera se juntava, puxava ali conversas, artigos, tudo mais, e fazia tudo aquilo comunitariamente. Aqui no Brasil acontece exatamente o contrário. Muitos caras pegam esse conteúdo original dos fóruns da internet, joga no Google Tradutor, de uma maneira muito porca, pega a tradução, joga ali no arquivo, bota em um site de venda de e-books e cobra aquele conteúdo. E ainda se afirma como especialista. E sabe como eu sei disso? Porque eu já tive acesso a muitos desses conteúdos, por causa dessa pesquisa que eu tenho feito. Eu tive em mãos esses conteúdos e muitas das coisas que eu já tinha lido na gringa, eu via reproduzido palavra por palavra, sem mudar uma coisa, com erros de português ridículos que você vê que são de tradução do Google Tradutor, sendo cobrados por um preço caro de pessoas que se diziam especialistas. E aí, pra vender esse conteúdo, você vai ver uma série de youtubers que produzem, literalmente uma enxurrada de vídeos sobre NoFap. É muito comum você entrar em um canal de conteúdo masculino e você vê o cara com pratiquei NoFap por 15 dias, pratiquei NoFap por 30 dias, pratiquei NoFap por 45 dias, pratiquei NoFap por 90, parei com o NoFap, voltei com o NoFap, agora tô fazendo NoFap em dobro, agora eu faço NoFap em mim e no meu amigo, agora tô fazendo NoFap na vila inteira. Pra manter a atenção da comunidade deles,
para manter a atenção de pessoas que estão interessadas nesse assunto, nesse combate, nesse vício, eles começam a fazer o quê? A aumentar muito consideravelmente e muito exageradamente os benefícios do NoFap, porque assim eles conseguem mais audiência e vender mais e-books. E aí vai uma experiência pessoal. Eu já fiquei meses sem me masturbar, e eu sim, senti uma disposição muito maior, me senti melhor comigo mesmo, senti mais energia. Pode ter um pouco aí a ver com o efeito placebo, pode ter um pouco de viés de associação, pode ter, mas eu me senti melhor. Mas eu já vi gente falando que o NoFap te deixava mais inteligente, o NoFap fazia você ficar mais forte, o NoFap fazia você atrair mulheres com seus feromônios, e eu, inclusive, vi um maluco falando que o NoFap ajudava na cura da síndrome de Asperger. Porque pelo jeito que alguns especialistas de NoFap falam, parece que se você ficar 30 dias sem bater punheta, você tá soltando raio laser pelo olho e você tá voando. Você ficou 30 dias ali sem tocar uma, o professor Xavier te liga na sua casa e você é convidado pra entrar pros X-Men. E por que o cara faz isso? Porque quanto mais benefícios ele disser pra você que oferece, mais você vai querer fazer parte daquilo. Mais você vai querer aquele método dele. Mais você vai querer comprar aquele conteúdo dele que ele abre ali por apenas 7 dias e depois ele tem que fechar. Mais você vai ficar curioso pra saber se é verdade ou não. E você vai pagar por isso. Tática de vendedor. Simples assim. Isso sem contar aí também que tem uma galera que faz isso pra ter audiência no YouTube. Às vezes o cara nem tem um livro mesmo. Mas às vezes o cara precisa manter a audiência no canal dele, ele não consegue trazer o público dele por causa do conteúdo dele, ele não consegue segurar uma audiência, então aí ele fica lançando regularmente ali esse tipo de conteúdo pra trazer mais views e ganhar mais dinheiro com AdSense. A gente já viu isso acontecer muitas vezes no passado, principalmente com o minoxidil aí. Você vê muitos canais masculinos que, quando a audiência deles começam a cair, eles produzem conteúdo sobre minoxidil. Tem 1 milhão de variações de conteúdos. Usei minoxidil por 15 dias, por 30 dias, 45 dias, usei minoxidil na minha mãe. Por quê? Porque isso traz audiência de uma parcela do público e faz com que a audiência dele não caia. Uma regrinha básica de como funciona vídeos no YouTube pra você. Se você tiver um vídeo ruim no seu canal, muito provavelmente o alcance do seu próximo vídeo também vai ser ruim. E o cara, pra manter a visibilidade, o alcance dele cada vez maior, ele vai usando esses assuntos que são pauta, que são buscados e vai repetindo o conteúdo deles, mas muitas vezes você vai ver que o conteúdo é a mesma coisa, só que em vez de 15 dias é 30 dias agora, em vez de 45 é 60. O cara só vai mudando o título pra trazer mais visitas. Existe aí uma vontade de estudar sobre um assunto? Não. Existe uma procura em especialistas como urologistas, psicólogos, médicos da área que trabalham todos os dias com pesquisa científica? Não. Existe aí a publicação e análise de artigos científicos sérios que foram publicados no Brasil ou fora do Brasil? Não. Existe, talvez, um conteúdo baseado numa pseudociência que só serve para confirmar o que a pessoa quer falar. Do mesmo jeito aí que a galera da Terra plana produz conteúdo. Sem contar que muitos dos conteúdos são a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E como dizia sua avó, quem conta um conto, aumenta um ponto. Veja bem, se fosse apenas malandro aí querendo ganhar dinheiro com e-book, ou viu no YouTube que tivesse falando do NoFap, cara, eu acho que eu nem estaria produzindo esse vídeo daqui. Porém, muitas outras pessoas estão se apropriando do discurso e da popularidade do NoFap para sequestrar atenção para as pautas delas, como grupos de supremacistas brancos que estão espalhando que a pornografia é uma conspiração dos judeus para acabar com a fertilidade do homem do Ocidente. É tão absurdo isso que não parece nem verdade o que eu tô falando. Mas é. Esse é o exemplo mais louco. Mas vários outros tipos de grupos estão se apropriando desse discurso para acabar difundindo e fazendo uma verdadeira lavagem cerebral sobre o discurso de ódio deles. Você não precisa de 5 minutos em muitos comentários ou muitos sites desses especialistas de NoFap que você vai chegar ali em algum momento em conteúdos de ódio, misoginia, racismo, xenofobia, homofobia e, claro, política. Eu não duvido nada de não ter aí um louco que diga que a culpa da pornografia é do PT. Você pode achar que isso é uma viagem da minha cabeça, mas o método
que essas pessoas usam é um método muito parecido com o método das torcidas organizadas. As torcidas organizadas pegam jovens que querem o senso de pertencimento, eles querem procurar algo que seja identitário deles, querem achar algo que expresse a identidade deles e acaba abraçando eles pra dentro. Acaba encontrando uma dor desses caras, às vezes jovens abandonados pelos pais, jovens sem uma presença familiar forte, ou às vezes até mesmo jovens que buscam aí um senso de personalidade e acaba trazendo eles pra dentro daquele contexto. E uma vez que eles estão lá dentro, eles não se sentem confortáveis de lutar contra a maioria, porque eles têm medo de serem expulsos daquele grupo que eles fazem parte. E aí, eles acabam sendo levados, entre aspas, a cometer uma série de atitudes meio bizarra, seguindo um papo completamente torto, porque eles fazem parte daquele grupo. Se você estudar e ler a respeito de violência em torcidas organizadas, você vai ver que essa é a raiz de muitos dos problemas que a gente já teve com essas torcidas. Agora imagina como isso não acontece com um jovem, às vezes viciado em pornografia, viciado em masturbação, com grandíssimos problemas de autoestima, de amor próprio, de senso de identidade, é o cara que acaba sendo meio que excluído. Quando ele encontra um grupo a qual ele faça parte, muito dificilmente ele vai querer sair daquele grupo, porque na vida real, às vezes ele não tem amigo e acaba encontrando pessoas que abrigam ele dentro desses fóruns, dessas comunidades ou desses canais de NoFap. E aí ele tende a reproduzir padrões de comportamento, padrões de discurso, ideias, sem parar para se questionar a respeito, porque senão ele não vai fazer mais parte daquele clubinho. E vou repetir de novo, pode parecer exagero, mas é muito comum você entrar em um canal que tá dando dicas de como parar com a masturbação e ver que, além de dizer que a pornografia é um problema, eles também dizem que as mulheres são as vilãs do mundo, que os homens têm que tratar mal as mulheres para não serem, entre aspas, dominados, que o grande problema da sociedade moderna são os gays, os negros, as minorias e que a gente deveria acabar com todos eles. É um discurso neonazista, disfarçado de combate à masturbação. Isso é algo que já aconteceu antes. No passado, a gente via na internet alguns canais ou alguns grupos que pegavam a dor de homens que tinham terminado o relacionamento, que estavam sentindo muita dor por ter perdido as parceiras deles e acabavam trazendo eles para esse mesmo loop de discurso com esse mesmo tipo de ideia torta. Eles pegam a dor de uma pessoa, oferecem uma cura milagrosa e usam o processo para disseminar um ideal de masculinidade completamente deturpado e tóxico, disfarçado de um estilo de vida saudável. Eu não tenho nada contra a luta contra o vício de pornografia e masturbação. Se é algo que te impede de progredir na sua vida, eu acho que você tem sim que lutar contra. Eu lutei contra um vício de álcool que foi muito difícil pra mim. Eu sei como é difícil, eu sei como é sofrido você encontrar abrigo, você encontrar identidade, você encontrar pessoas que te apoiem. O meu problema aqui não é o que eles estão lutando, mas como eles fazem isso. E quando esse como envolve tirar dinheiro de pessoas, enganando elas e disseminar discursos de ódio, meu amigo, aí eu não consigo bater palma pra louco dançar. Meu nome é Edson Castro, esse é o Pistolada, valeu!